Olá! Hoje eu quero falar sobre um instrumento muito importante para a geografia, que é o mapa. O que é um mapa? Um mapa é a representação gráfica da superfície terrestre, os continentes e os oceanos. No caso, este mapa aqui se chama planisfério ou mapa-mundi. Por que ele se chama planisfério? A nossa Terra, ela é uma esfera, tem esse formato mais ou menos circular. Quando é representada sobre um plano, no caso um mapa, a gente chama de planisfério, ou seja, é a esfera da Terra representada sobre um plano. Para entendermos bem e interpretarmos melhor um mapa, precisamos conhecer os seus elementos. Além da superfície terrestre representada aqui, nos continentes e mares, nós temos também as linhas imaginárias, que vocês estão observando. Nós temos um resumo da rosa dos ventos, mostrando somente os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e a escala do mapa. A escala do mapa mostra a redução da área mapeada, ou seja, quantas vezes a área precisou ser reduzida do seu tamanho original para caber no mapa. Interpretando isso aqui, a gente tem do zero até o primeiro valor, como convenção, 1 centímetro. Ou seja, qualquer distância de 1 centímetro que nós formos medir no mapa tem, na realidade, na superfície terrestre, 2.290 quilômetros. Então, a escala mostra a redução, o tamanho da redução da área mapeada. Por que esse mapa se chama planisfério, vocês já entenderam? É uma esfera representada sob um plano. Se isso aqui é uma representação de uma esfera, nós podemos dizer o seguinte: a primeira linha imaginária sobre a qual quero falar, o meridiano de Greenwich, divide toda a esfera terrestre. Algumas pessoas, quando olham um mapa como esse, pensam assim: ora, aqui está escrito Oceano Pacífico e aqui também está escrito Oceano Pacífico. São dois oceanos pacíficos? Não. Nós precisamos entender que isso aqui é uma esfera representada no plano. Então, esta parte aqui é a continuação desta aqui. Então, o meridiano de Greenwich, ele divide a circunferência terrestre completa. Como eu falei, a Terra ela é em formato de círculo. Não um círculo perfeito, como ilustrações como essa fazem supor. Na verdade, a Terra parece mais com isso aqui. É um geóide, chama-se geóide, que mostra essa estrutura esférica do planeta, porém com essas deformações. Isso é o mais próximo do que é, de fato, o nosso planeta. São, então, os geóides aqui representando o movimento de rotação do planeta. Voltando, nós temos aqui a linha do Equador, que é a segunda linha imaginária da qual eu quero falar, que divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. A palavra hemisfério significa metade da esfera. Então a gente pode afirmar, a linha do Equador, ela divide a Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. O meridiano de Greenwich, o primeiro que eu falei, também divide a Terra, no caso, em hemisfério leste, também chamado de oriental, e hemisfério oeste, que também é chamado de hemisfério ocidental. Além dessas duas linhas imaginárias principais, nós temos aqui no hemisfério norte o Trópico de Câncer e, próximo ao Polo Norte, o Círculo Polar Ártico. No hemisfério sul, nós temos o Trópico de Capricórnio, que, assim como a linha do Equador, corta o nosso país, e o Círculo Polar Antártico, mais próximo ao Polo Sul. Então, são essas as linhas imaginárias principais. Eu quero focar na linha do meridiano de Greenwich e na linha do Equador para falar um pouco sobre coordenadas geográficas. Bom, como eu disse, o meridiano de Greenwich ele divide toda a circunferência terrestre, um total de 360 graus. A linha do Equador ela não divide a circunferência completa, ela divide a metade da circunferência. Por quê? Do Polo Norte ao Polo Sul, nós temos a metade de uma esfera, ou seja, 180 graus.
Então, nós temos o meridiano de Greenwich, essa linha imaginária vertical, que divide toda a circunferência do planeta, de modo que a gente vai ter aqui os seguintes valores. De 0 grau, que é o meridiano de Greenwich, até o extremo leste, nós temos, olha aqui, 180 graus. Do meridiano de Greenwich até o extremo oeste, nós temos mais 180 graus. Vamos lembrar que graus aqui refere-se à medida angular, porque nós estamos falando de uma circunferência. Ou seja, 180 graus leste mais 180 graus oeste tem um total de 360 graus. Já em relação à linha do Equador, esta linha horizontal, que divide a Terra também em dois hemisférios, nós temos do zero, que é o valor da linha do Equador até o extremo norte, aqui o Polo Norte, 90 graus. O valor 90 não aparece, ele está implícito. E do 0 grau até a última linha aqui, que é o Polo Sul, também está implícito, nós temos 90 graus. Ou seja, 90 graus no hemisfério norte, mais 90 graus no hemisfério sul, dá um total de 180 graus. Então, a linha do Equador divide 180 graus e o meridiano de Greenwich divide toda a circunferência terrestre, 360 graus. Por que é importante entender isso? Para a gente aprender sobre coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas? São medidas de posicionamento, medidas que nos ajudam a localizar qualquer ponto sobre a superfície terrestre, seja ele fixo ou seja ele móvel. É como trabalha o GPS. Como que isso é possível? Isso é possível por meio das medidas de latitude e longitude. A latitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, ao norte ou ao sul. E a longitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, seja a leste ou seja a oeste. Aqui nós temos exemplos de 4 pontos que nós vamos fazer a localização exata usando as coordenadas geográficas. Os valores já estão postos aqui. Na parte superior e inferior do mapa, nós temos os valores de longitude. Lembrando, longitude tem como referência o meridiano de Greenwich. Vai até 180 leste e até 180 oeste. Os valores estão aqui, em cima e embaixo. Já latitude tem como referência a linha do Equador, cujos valores vão de latitude 90 graus norte até 90 graus sul, passando pelo meio, que é o paralelo 0 grau, a própria linha do Equador. Como que nós podemos determinar as coordenadas geográficas desses pontos aqui? Vamos observar o ponto A, está aqui na América do Norte. O ponto A ele está na linha dos 50 graus de latitude norte. As medidas de latitude estão aqui na lateral do mapa. Latitude relativa à linha do Equador. Então, o ponto A está a 50 graus norte da linha do Equador. E, ao mesmo tempo, ele está a 100 graus oeste do meridiano de Greenwich. Então, as coordenadas geográficas do ponto A são 50 graus de latitude norte e 100 graus de longitude oeste. Ou seja, conseguimos avaliar com precisão a localização do ponto A. O ponto B, está aqui na Ásia, nós temos, ele está a 40 graus ao norte da linha do Equador de latitude e a 80 graus a leste do meridiano de Greenwich, ou seja, 80 graus de longitude. A gente sempre informa primeiro, nas coordenadas geográficas, a latitude e depois a longitude. Então, aqui as coordenadas são 40 graus norte, 80 graus leste. O ponto C está aqui no Brasil, Rio de Janeiro. Ele está a 20 graus ao sul da linha do Equador e a 40 graus a oeste do meridiano de Greenwich. O ponto D ele está a 10 graus sul da linha do Equador e a 20 graus leste do meridiano de Greenwich. Desta forma, então, a gente consegue localizar precisamente qualquer ponto sobre a superfície terrestre, usando as medidas de coordenadas geográficas. Latitude, distância em relação à linha do Equador, e longitude, distância em relação ao meridiano de Greenwich.